Ele é bem polêmico, como nós podemos perceber. Vai se falar aqui sobre o divórcio, né? Vai se falar aqui sobre o divórcio. Então, ele, além de ser polêmico, tem que ser tratado com muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Tem que ter certas reservas ao falar e cuidado, porque muitas pessoas podem se sentir constrangidas com o que vai sendo dito aqui. Mas nós vamos iniciar e vamos tentar levar da melhor maneira possível este assunto tão delicado. Meus amados, o homem, ou o ser humano, quando eu falo homem e mulher, ele ao se casar, eles formam um só corpo, eles formam uma só carne. Portanto, meus amados, e tendo assim uma boa leitura do texto em tela que nós vemos lá em Gênesis, nós vemos que isso foi acrescido ao homem quando o homem foi criado. E nós entendemos, eu pelo menos entendo dessa maneira, que o homem foi criado para a mulher e a mulher para o homem, então, para a eternidade. Para que nós consigamos conviver com isso durante a eternidade. Aí vocês vão perguntar para mim, mas, poxa, como é que é isso? Como é que funciona isso? Nós não podemos nos divorciar? Não, nós vamos chegar lá. O que acontece é que o ser humano, ele encontrou ali no paraíso o pecado. O pecado veio e bateu com as duas mãos na cara do ser humano, né? Destruiu a relação dele com Deus, ou seja, também interferiu nesta relação dele com a parte que lhe foi dada por Deus como presente, como uma coadjuvante naquela vida, ou ele como coadjuvante na vida dela, ele criado primeiro, então nós entendemos como ela sendo a coadjuvante, aquela que ia prosseguir nessa vida junto com ele. E então nós entendemos, meus amados, que o homem, com esta relação deturpada que ele passou a ter com a entrada do pecado no mundo, ou a mulher também, com esta relação deturpada, com esse entendimento através do conhecimento do bem e do mal, eles começaram a causar mal um ao outro. Houve um endurecimento do coração. E esse homem, só para que vocês tenham um entendimento do que eu quero trazer para vocês, esse homem ou essa mulher, quando ele faz mal para essa pessoa que está convivendo com ele não está fazendo mal somente para esta pessoa, ele está fazendo mal para si mesmo também. Porque dentro de um convívio social, ele consegue, às vezes, enganar essa relação criminosa, até às vezes, que ele tem com a sua família. Mas no contexto de Deus, ele não consegue. E no contexto da relação disso tudo com ele mesmo, ele também não consegue. Então é uma autofagia, ele começa a se destruir também. Ele destrói a mulher, destrói a família e ele acaba destruindo também a relação dele com ele mesmo. Ele começa a se sentir mal com aquilo tudo, ele começa a ter desvios de pensamento e começa a viver aquelas humilhações, aquelas depreciações. E da mesma forma que atinge a mulher, vai atingir ele também. Da mesma forma que atinge o homem, vai atingir também a mulher. A princípio, o autor não nota isso, mas com a vinda do resultado desta relação, isso tudo fica muito claro. Deus, ele nos apresenta o casamento como uma união espiritual e física, e assim nós entendemos. Então, o casamento foi feito, a relação homem e mulher foi feita para a eternidade, mas devido à entrada do pecado na vida do homem e da mulher, houve a necessidade de que se colocasse ali uma regra para que eles pudessem se separar. Por quê? Porque o coração do homem e da mulher endureceu. O pecado nos trouxe isso. E aí esse relacionamento deixou de ser um relacionamento eterno e passou a ser um relacionamento temporal. Então nós temos um tempo para isso e foi explicitado tudo isso, nós vamos ler e explicar no contexto dessa aula de hoje. O texto de Gênesis 2:24 diz assim: por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une a uma mulher, tornando-se uma só carne. E o mesmo fala lá em Mateus 19, no versículo 6. De modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E é dessa maneira que nós devemos entender. Então,
Este limite que foi colocado posteriormente é devido justamente a esse endurecimento no coração do homem que se contaminou com o pecado. Nós não podemos, eu quero voltar a afirmar isso para vocês, não podemos deixar de entender isso, porque disso tudo vai depender todo o contexto da nossa aula de hoje. Então, o homem levado ao conhecimento do mal, ele se atrapalhou nesta relação sagrada. Mas vamos ler o texto que a escola nos apresenta hoje, que a revista da Escola Bíblica nos apresenta hoje. O texto está em Mateus 19, do 1 ao 9, vocês podem ficar somente na minha leitura, e nos traz da seguinte maneira. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então eles contestaram ainda o que Deus estava apresentando para ele. E disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo, aqui é uma antítese que Jesus acrescenta nisso, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então esta foi a palavra que Jesus Cristo acrescentou. Em muitas leituras nós não vemos a palavra prostituição e não vemos a palavra adultério. Então, na continuação da nossa leitura e das nossas aulas aqui, eu vou no nosso comentário eu vou passando para os irmãos. Então gravem bem isso, nem sempre nós vamos ver adultério, nem sempre nós vamos ver a palavra prostituição usada aqui. Meus amados, o divórcio ele é a dissolução da aliança conjugal. Então o ser humano ele se separa devido a isso. E os seus efeitos civis eles são anulados. Então quando nós casamos legalmente hoje, até perante Deus nós casamos, então ali nos são acrescentados no civil algumas leis, algumas regras que nós devemos cumprir. E também o casamento perante Deus nos traz algumas regras e algumas coisas que nós devemos cumprir. Então, quando há essa dissolução matrimonial, todos esses efeitos aí, eles são anulados. Todos eles são anulados. Eles não, ou vão nos deixar totalmente livres ou vão nos deixar em pecado. E no Brasil, nós vemos que é permitido que os divorciados se casem novamente, quantas vezes eles quiserem. Eles podem casar, se separar. Nós vivemos hoje, de uma maneira geral, em um mundo onde tudo que confronta Deus é permitido. Tudo que confronta Deus é permitido. Porém, o que confronta homens e a opinião destes é motivo de processos, é motivo de prisões, é motivo de guerras, é motivo de brigas e de luta. Mas o que confronta Deus não pode. Porque ele não está aqui para se defender, não é isso? Né? Assim, as pessoas, cadê Deus? Não estou vendo. Não é verdade? Dessa maneira é. Bem-vindo, Alessandra, Evandro, Deus abençoe, viu? Já iniciamos. Pai, irmão, me perdoe do atraso, tá? Imagina, Deus abençoe. Então, meus amados, nós temos a impressão de que as leis divinas, elas são apenas para quem? São apenas para cristãos. As leis divinas dá a impressão de que elas são apenas para cristãos. E isso não é verdade. Elas norteiam toda a elaboração das constituições e das leis do mundo inteiro. Então vocês podem ver que muitas leis, muitas constituições, elas são formadas através do que apresenta a Bíblia Sagrada. E hoje tudo isso
a gente se vê que está se perdendo por aí. Ninguém está cumprindo mais, está obedecendo às leis que antigamente eram formadas através da Bíblia Sagrada, através das leis iniciais do mundo, através das leis que Deus nos colocou aqui para cumprirmos. Hoje elas estão se perdendo, estão sendo barateadas, estão sendo deixadas à míngua, deixadas ao léu, e ninguém se impõe contra isso, inclusive as igrejas. Pelo contrário, as igrejas hoje estão mais agregando o mundo do que agregando o conhecimento bíblico para realmente saber sobre o que se está falando e o que se tem que fazer verdadeiramente. Ou seja, as igrejas estão perdendo até mesmo, não somente a relação com Deus, mas estão perdendo a relação com a moral, com os bons costumes, com o equilíbrio, com o raciocínio lógico. Porque a maioria das coisas, se nós tivermos um raciocínio lógico sobre elas, coerente, equilibrado, nós vamos entendê-la de uma maneira bastante satisfatória. Mas o mundo está na base do eu satisfazendo a minha necessidade, eu satisfazendo a minha vontade, tá bom, o resto é outro problema. Com Deus, como o pastor falou ontem, eu vou me ver nos últimos 5 minutos da minha vida. Eu espero ter. Eu vou simplesmente, nesses 5 minutos, pedir perdão, ele vai me perdoar, que nem ele fez com o ladrão na cruz. O pastor Gilson falou sobre isso ontem, na igreja. Então, meus amados, a influência maligna... Pai do Senhor, Miriam, já iniciamos. Deus abençoe, viu? Obrigado. Então, meus amados, essa influência maligna, ela existe e ela interfere. Mas a aceitação humana e a influência humana é que vem nos atacando, e nós, no transcorrer da aula, nós vamos falar sobre isso também. Essa influência, ela busca o quê? Ela busca satisfazer os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. Nós não podemos isentar o maligno, mas não há como culpar apenas ele. Nós também estamos buscando satisfazer os nossos próprios desejos. E um destes, meus amados, é a vulgarização do divórcio, que muitas vezes sequer acontece. Muitas vezes as pessoas nem se divorciam, as pessoas simplesmente se afastam. O marido vai para lá, a mulher vai para lá e simplesmente se afastam. Os filhos ficam se equilibrando nessa gangorra, sem saber o que é, sem saber o que não é. E muitos filhos se perdem, inclusive, por causa disso. Nós vemos hoje muitos filhos que têm problemas com vícios, com traumas, devido a esse desequilíbrio que existe na família, devido ao divórcio, muitas vezes, como eu acabei de falar, que nem o divórcio acontece. Muitas vezes, meus amados, a coisa se torna tão banal, que os dois conseguem morar na mesma casa, dormindo em quartos diferentes, se relacionando de uma maneira promíscua nesse caso, e se relacionando também de uma maneira agressiva, muitas vezes, interferindo na santificação e na criação dos filhos. Estão na mesma casa, convivendo no mesmo ambiente, um dependendo do outro, em alguns sentidos, mas cometendo aí uma autofagia, se autodestruindo e destruindo também os envolvidos diretamente nisso. Então, eu acredito que as decisões têm que ser tomadas com bastante equilíbrio, bastante coerência, com bastante respeito. Mas vamos lá. Eu tenho que cumprir alguns tópicos que estão na revista da Escola Bíblica, que está tratando sobre esses assuntos. Então, vamos ao primeiro tópico, que fala sobre o divórcio no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, meus amados, Gênesis 1, versículo 27 e 28, depois lá em 22 a 25, eu acho que eu não errei nenhum desses versículos. Ele apresenta o quê? Que o casamento ele é monogâmico e vitalício. Este é o princípio divino. Ele é monogâmico. Monogâmico significa um homem e uma mulher se relacionam, e esta relação ela é vitalícia. Um homem e uma mulher por toda a vida. No início, nós tínhamos a eternidade para conviver dessa maneira. Com a entrada do pecado, rompeu-se esse vínculo com a eternidade, porque entrou o pecado e começou a existir o divórcio. Então, houve a necessidade de que Deus tratasse deste assunto.
Então, houve aí a necessidade de que esse divórcio fosse instituído devido a isso, devido a essas relações abusivas, como eu já expliquei, trazidas pelo pecado. As relações interpessoais, alguma coisa acontece nessa relação porque as pessoas, naquela época, mesmo naquela época, elas não queriam mais viver juntos. E a gente sabe o que é. Vocês sabem o que é hoje, todos nós sabemos, porque está aí descaradamente para que nós vejamos. Naquela época não era diferente. Eram relacionamentos verdadeiramente abusivos. As pessoas, elas continuamente viviam em conflito, elas viviam infelizes. E aí criou-se então o divórcio que foi trazido e apresentado por Moisés. O divórcio ele foi criado apenas para minimizar um sofrimento que existia naquela época. Foi criado para isso, para minimizar aquele sofrimento. Nós vamos ter surpresas no transcorrer da aula, meus amados. Então, conforme eu falo aqui, não se assustem, não se constranjam, tá ok? Mas a gente tem que ter consciência em nossa mente, em nosso coração, que Deus, ele odeia o divórcio. Deus, ele odeia o divórcio. Ele permitiu, sim, como uma ferramenta que foi criada pelo homem, uma ferramenta humana para quê? Para poder minimizar o seu próprio sofrimento. Então, Deus odeia o divórcio, mas ele entende isso como uma ferramenta criada pelo homem para minimizar o sofrimento do próprio homem. Deuteronômio 24, de 1 a 4, ele apresenta as condições para esse divórcio. Eu tenho aqui no meu tablet todas as leituras sobre o divórcio, então se vocês quiserem depois eu passo para vocês todas elas, é só me pedir que eu passo. Todas as leituras bíblicas, todas, sem exceção, estão todas aqui. Então, o Deuteronômio 24, de 1 a 4, ele vai apresentar o quê? Essas condições para o divórcio. E uma delas é o marido encontrar, eu não vou falar agora do divórcio pela prostituição ou pela traição ou pela imoralidade sexual, eu vou apresentar para vocês aqui um outro texto que tem lá. Uma delas é o marido encontrar uma coisa feia na esposa. O texto é exatamente este, a leitura é exatamente esta. É coisa feia na esposa, ou a esposa, uma coisa feia no marido. Ocorre que naquela época, os homens, eles eram muito... só se falava os homens, os homens, os homens. Então, tudo que é apresentado na cultura judaica é os homens. As mulheres, elas são deixadas lá em segundo plano, não é o caso nosso aqui, e nem é o caso de Deus. Deus também não pensa dessa maneira, mas a cultura judaica sim. Então, tudo que é acrescentado aqui pela cultura judaica, ela vem como o homem e o homem. Tá, ok? Então, essa expressão, ou seja, coisa feia, é a expressão eruatidobar, que é traduzida, como eu já falei, como coisa feia. E ele se refere, na verdade, à nudez, ou alguma coisa vergonhosa, ou seja, se um deles, ou a mulher, como é específico na cultura judaica, fizer alguma coisa vergonhosa, ou se apresentar nua. Então, de lá para cá, houveram vários debates a respeito em muitas escolas rabínicas daquela época, e até hoje existem muitos debates, por isso que eu falei que esse é um tema bastante, que temos que tomar bastante cuidado ao falar. Mas o que fica claro é que não se trata de adultério. Essa coisa feia não se trata do adultério em si. Pai do Senhor, Paulo, Deus abençoe, viu? Já iniciamos. Amém. Desculpa atrás, amém. Imagina. Portanto, por que fica claro que não se trata do adultério, meus amados? Porque o adultério, naquela época, era tratado com apedrejamento, com a morte. Então, nós temos convicção e certeza que não se tratava do adultério. Fica claro também que a mulher, ela poderia se casar novamente nessas condições. Vamos supor, se houve o adultério, ela poderia se casar nessas condições, sem estar adulterando. Então, se o marido cometeu adultério, a mulher poderia se casar novamente. Se a mulher cometeu adultério, o marido poderia se casar novamente. Então, fica dessa maneira legítimo esse segundo casamento, ou terceiro casamento, obedecendo a mesma proporção e as mesmas regras. Porém, o seu primeiro marido, um exemplo da mulher
que o marido deu para ela essa carta de repúdio devido a ela ter feito uma coisa feia. Então ela poderia se casar novamente, porque ele colocou ela para fora porque ela fez uma coisa feia. Ela poderia se casar novamente. Só que o seu primeiro marido não poderia, em hipótese nenhuma, depois voltar a ela. Ele não poderia depois voltar atrás. Ela fez uma coisa feia, ele deu carta de divórcio, expulsou, então ela não fez nada, ele liberou ela para outra pessoa. Ela se casou. O atual marido dela faleceu, ela poderia casar com quem ela quisesse. Ela não poderia se casar novamente com o primeiro marido, segundo a regra estabelecida em Deuteronômio. Vejam que no Antigo Testamento, o próprio repúdio, quando você repudiava a sua esposa, ele autorizava esse divórcio. Como nós lemos aqui para os irmãos. E é isto que Jesus veio aqui no Novo Testamento para combater. Foi isso que ele veio aqui combater. Porque muitos eles trocavam de mulher após conviver algum tempo. Isso virou uma coisa banal. Não tinha motivo específico. O marido casava com a mulher, se cansava, dava carta de repúdio, virou uma banalidade. Então foi quando Cristo veio para poder corrigir essa situação, ele veio para acertar isso. Até aqui os irmãos entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Deu tudo certinho? Tá entendendo, né? Estão conseguindo, né? Então tá muito bem. Depois no final também vocês podem fazer perguntas e se quiserem também podem mandar pelo WhatsApp qualquer questão que eu respondo, assim como pedir qualquer documento desses que eu tenho aqui guardado, tá ok? E assim nós podemos passar aqui para o item 2. Para o item 2 aqui dessa nossa aula de hoje, que vai falar sobre justamente isso. Nós chegamos ao divórcio no Novo Testamento. Meus amados, como o repúdio naquela época estava banalizado e Cristo ele veio para tratar isso, nós já lemos o texto de Mateus. Então ele veio de uma maneira muito forte, ele veio de uma maneira muito pesada para lutar contra tudo isso, porque as pessoas estavam acabando com a instituição casamento de uma maneira tal que por nada olhou, que é exatamente o que está acontecendo hoje também, por nada. Hoje em dia a pessoa, cansei, nossa, já está atrapalhando minha vida, vai para lá, eu fico para cá, já está dessa maneira. E na verdade não é assim. O casamento é uma coisa sagrada, a formação de uma família é uma coisa sagrada, então nós devemos entender dessa maneira. Então essa banalização, ele já combate no texto de Mateus 19, de 4 a 6, que é o texto que nós lemos aqui. Onde também, nesse texto, é rejeitada todas as outras razões e motivos dados para justificar o fim do casamento. Então, nesse texto aqui, ele repudia qualquer outra justificativa. Ele fala apenas da prostituição, a não ser por prostituição, que é o texto que nós temos aqui. De acordo com Jesus, agora a única justificativa seria essa, o adultério e a prostituição, né? Então, o termo moixalmai, significa o quê? Significa adulterar no grego. Jesus, ele ali, que é o termo usado por ele. Então, Jesus, ele ali declara que apenas o adultério seria motivo para a dissolução desta união aos olhos de Deus. Então, Jesus ali, ele rejeita esta banalização do casamento. E é o que Deus deseja, que o casamento ele seja indissolúvel, exceto por um motivo justo. Nós precisamos entender e aprender isso, exceto por um motivo justo. E eu não entendo apenas a vontade do cônjuge ou atendendo às leis humanas com motivos. Eu não entendo apenas a nossa vontade. Eu estou com vontade, eu vou divorciar, ou então a lei permite, então eu vou divorciar. Eu entendo isso como banal, como transformar a instituição casamento uma banalidade, uma coisa que você troca de marido como se estivesse trocando de meia, ou troca de esposa como se estivesse trocando de meia. E é assim que as Assembleias de Deus entendem como legítimo em sua declaração de fé. Eu sempre falo para vocês da declaração de fé, então eu vou mostrar para vocês. Então nós temos a declaração de fé e todo o nosso entendimento é segundo o entendimento da declaração de fé das Assembleias de Deus. Veja, existe uma
complementaridade sobre isso, existe um complemento nas cartas de Paulo sobre tudo isso que nós falamos aqui. Nós entendemos também que deve sim e é um relacionamento vitalício, tanto que pede que se houver separação entre cristãos, que eles não se casem novamente. Paulo fala assim, que se houver separação, é bom o cristão não se casar novamente. Ou que se reconcilie com o seu cônjuge. 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11. Ou não se case novamente, ou se reconcilie com o seu cônjuge antes de se contaminar. Nós veremos mais explicação sobre isso no transcorrer da aula. Não se assustem com algumas coisas aqui que a gente começa às vezes a se sentir o pior dos seres humanos na relação com Deus e não é desta maneira. Então nós teremos muito a acrescentar ainda aqui. Já em casamentos mistos, meus amados, uma pessoa é cristã e a outra pessoa não é cristã. Então em casamentos mistos, se houver o abandono, a pessoa estará livre para se casar novamente. Esse é o entendimento da declaração de fé das Assembleias de Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios 7,15 diz assim: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então você casou com uma pessoa que não é cristã, ou você divorciou e você casou com uma pessoa que não é cristã, essa pessoa não é cristã, ela te abandona, por qualquer motivo que seja, você está livre e você não cometeu o pecado. Você, por ter uma relação com Deus, só vai poder abandonar ele nas circunstâncias que nós estamos apresentando nesta aula de hoje aqui. Que são muitas também. Não são poucas, não são muitas. Então nós precisamos prestar bastante atenção e ver o desenvolvimento da nossa aula, como vai aí. E isto é o que é aceito pela declaração de fé, como eu falei para vocês. Então, se o cônjuge que te abandonou, ele não é cristão, você está livre. Se você abandonou ele, simplesmente por abandonar, você sendo cristã, você não é livre para casar novamente. Você está, com certeza você está precisando ser tratada, ser aconselhada, conhecer um pouco mais da palavra de Deus, ser atendida. E depois nós vamos falar, inclusive, por psicólogos, por uma autoridade pastoral que possa te atender, ok? Então, meus amados, nós precisamos olhar também alguns pontos. A Bíblia, ela não diz, em lugar nenhum, a Bíblia não diz que aquele que não cuida bem da sua família, ele está ou em acordo com a Bíblia. A Bíblia é muito pelo contrário. Ela fala que aquele que não cuida bem da sua família é pior do que o infiel. Então você é casado com um cristão, diácono, presbítero, pastor, com um membro da igreja, e ele não cuida bem da sua família, ele não trata bem o seu coração, ele é pior do que um infiel. É o que diz a palavra de Deus. Leiam aí quando vocês puderem, e se quiserem eu passo para os irmãos depois, 1 Timóteo 5, versículo 8, que nos diz exatamente isso, que se o cristão ele não cuidar bem dos seus, ele negou a fé, e portanto ele se tornou pior do que um infiel. Então faça um comparativo com o que eu acabei de falar com os irmãos, de você ser abandonada por um infiel, ou de ser largada por um infiel, e você estar aqui se relacionando com um cristão que te abandona, um cristão que te trata mal, um cristão que judia de você, um cristão que não te dá vida, não vive uma comunhão, não vive uma relação amorosa. O casamento, nós falamos na aula passada, ele tem que te dar prazer, ele tem que te dar alegria, ele tem que trazer para você comunhão, relacionamento e paz. Então vocês confrontem o que eu falei agora, 1 Timóteo 5, versículo 8, com o que nós acabamos de falar sobre o aconselhamento de Paulo, sobre uma pessoa que não é cristã te abandonar. Se nós cristãos, quando não cuidamos bem da família, nos tornamos pior do que um infiel. E aí, meus amados, seria a esposa, por um acaso, obrigada a permanecer sofrendo estes maus tratos e estas humilhações, né, nesta relação, simplesmente porque ela é cristã? Então ela é cristã, está sofrendo humilhação, está apanhando,
A Lei Maria da Penha está aí, tem tantas leis, mas vamos nos ater aqui à nossa religião, à nossa fé, à nossa relação com Deus. Você seria obrigada, ou o seu marido seria obrigado a viver uma relação constrangedora? Nós vemos casos aí de maridos que na relação forçam a mulher a ter relação, é estupro dentro do casamento, apanha, ofende, maltrata, humilha, destrói, coloca para baixo. Nós vemos mulher aí sofrendo problemas aí absurdos. Então a própria palavra de Deus, ela diz que não. A própria palavra de Deus diz que nós não devemos passar por isso, que nós devemos sim pedir divórcio, e nós devemos também até denunciar esses atos, denunciar esses fatos. O segundo assunto nos leva agora a falar sobre o aspecto legal, desta relação, do divórcio, né? Antigamente, meus irmãos, as leis brasileiras, nesse sentido, elas eram muito mais rígidas. Como eu já falei no início da aula para vocês, todas as leis, as constituições, a maioria delas eram feitas segundo a palavra de Deus, e hoje já não está existindo mais isso. Elas estão sendo trocadas e mudadas, estão sendo feitas segundo a vontade humana. Isso caiu de uma maneira fora do normal, e existem vários motivos, motivos banais está havendo essas trocas, por motivos banais estão havendo essas trocas, muitas coisas que são contornáveis, ela passou a ser motivo de divórcio, e até mesmo sem motivo nenhum nós vemos separações. Hoje é um tal de, desculpem a maneira como eu vou falar, mas é um tal de casa separa que mal dá para você acreditar, e hoje isso é até legal. E é legal, hoje isso é até legal, mas seria moral? É claro que não, né? Não é moral. Principalmente para nós que somos cristãos. O ser humano, um exemplo, tem uma pessoa hoje que divorciou 6 vezes e está separada 8 vezes, paga pensão para 10 filhos, ele pega e consegue se eleger, vai lá, e ele tem o poder de agitar para mudar a lei. Ele vai agitar os contatos, vai manipular de uma forma, vai apresentar de uma maneira branda, de uma maneira bem suave, de uma maneira bem pouco constrangedora o que ele quer, e ele vai pôr isso como lei, vai virar lei, porque a maioria do povo é induzido. A maioria, infelizmente, a maioria do povo que não tem uma formação moral continuada, que não tem uma relação contínua na presença de Deus, ela vai por indução, ou seja, aquilo que a gente fala em todas as nossas aulas, ela se permite ser influenciada pelo que o mundo aceita e pelo que o mundo quer, e não por aquilo que Deus ensina e Deus exige. Eu falo exige, porque ele exige. Se você não agir de acordo com aquilo que Deus te apresenta, você não será salvo. A salvação vem pela fé, vem. A fé não anda sozinha, ela anda com obras. E quando você tem fé em alguma coisa, é porque você acredita naquilo. Se você não acredita naquilo, você não tem fé, amados. Então nós cremos em Deus, então nós acreditamos em tudo que a sua palavra nos apresenta. O que nos resta, muitas vezes, é começar a aprender o significado de tudo isso para entender o contexto das coisas. Muitas vezes nós nos perdemos em nossos próprios passos. Muitas vezes nós nos perdemos em nossos próprios passos. Vamos então ao segundo tópico deste segundo assunto, né, que nós que somos cristãos, nós vivemos este aspecto moral continuamente. Agora, para um descrente, uma pessoa que não é cristão, qualquer razão é motivo para o divórcio. Nós já falamos sobre isso. Minhas filhas, eu vou falar sobre minhas filhas, sempre falava para minhas filhas, quando ela arrumava um namorado que eu via que ia casar, eu batia a mão no ombro dela e falava para ela assim, olha, eu vou te ensinar uma coisa, trabalha para você poder se sustentar. Que seja de uma maneira menos forte, uma maneira mais branda, mais tranquila, mas trabalha para você se sustentar. Porque muitos homens, eles estão aí para se aproveitar de você. E depois de te usar, abusar de você por 5, 6, 7, 8, 10 anos, te deixar com filhos, eles vão por nada, por motivo nenhum, por coisas que poderiam ser acertadas conversando, eles vão bater nas tuas costas e falar assim, ó, vou dar um pulinho ali, já já eu volto. E você fica
a míngua sem condições até de se sustentar. Então, tenha uma profissão, eu sempre ensinei isso para elas. Tenha uma profissão para poder sanar todos os problemas que possam vir na sua vida. Isso tudo, essa relação toda com o que o mundo está permitindo aí, leva o quê? Uma facilidade de um casamento para o outro. De um casamento para o outro. Isto, meus amados, seria moral? Vocês acham que isto seria moral? O Estado, com certeza, garante o quê? Ele garante a legalidade. Mas a Escritura fala sobre isto que não. Que não. Hoje nós vemos no mundo a troca de esposas por outras mais jovens, e troca de maridos por outros mais ricos, mais jovens ou mais famosos. Isso tudo amparado até mesmo pela legislação. Hoje em dia você casa por contrato. Interessante. Hoje em dia a gente casa por contrato. Nós fazemos um contrato aí, nós casamos. Porém, o aspecto moral, ele vai vir sobre todos esses, sobre tudo isso que está acontecendo, como justiça divina. A justiça divina, ela vem. O pessoal fala tarda, mas não falha. Eu falo que não, ela não tarda, ela vem no momento certo. No momento certo. Malaquias 2, versículo 15 e 16, ele fala que mesmo que havendo nele um pouco de espírito, porque somente um, que ele buscava a descendência que ele prometera. Portanto, nós temos que cuidar de nós mesmos, e ninguém pode ser infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel, ele diz o quê? Que ele odeia o repúdio. Vocês viram a palavra? Repúdio? E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Vocês viram a palavra? Cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, nós precisamos cuidar de nós mesmos e da nossa família, porque se nós estamos destruindo a nossa família, nós estamos destruindo a nós mesmos. E nós precisamos aprender a não ser infiel, como já foi lido lá em Timóteo. Nós vemos assim, meus amados, que a família e a moralidade estão sendo totalmente abandonadas em todos os aspectos, no entendimento do ímpio. Não falamos aqui de salvação, mas de justiça. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando sim de justiça. Portanto, se ocorreu o erro, peça perdão e reinicie a sua vida. Se você falhou, peça perdão e toque e volte a se relacionar com Deus, se relacionar com Cristo, com toda essa relação. Nós precisamos, com todos os erros que nós tivemos, e mesmo diante de todos eles, nós precisamos reiniciar a nossa jornada ao lado do quê? Ao lado da família e ao lado do Senhor. Então, você está casada, você errou, busque a reconciliação, converse, renove os seus votos de casamento, trate a sua família com honra, respeito. Então, é isso que nós temos como informação. Terceiro tópico desta lição, ele mostra como é que o divorciado ele deve ser visto na igreja. E nós entendemos, meus amados, que a pessoa que é divorciada, independente da situação, independente do porquê, por mais erro que ela tenha cometido, e se ela divorciou sem motivo nenhum, por qualquer coisa, ela tem que ser vista como uma pessoa, como um ser humano, imperfeito como eu sou, e como cada um de nós que aqui estamos, somos. Nós somos essa pessoa imperfeita que nós apontamos o dedo. Então nós apontamos o dedo para a pessoa, mas nós somos tão quanto ou mais imperfeitos do que essas pessoas, né? Porque por mais banal que seja o motivo que ela teve para se divorciar, ela passa também por um trauma, ela vai passar também por um problema. E por isso que nós falamos, né? Que vários sentimentos eles vão enladear essa separação. A pessoa vai sentir medo, vai sentir dúvida, ela vai se sentir rejeitada. E quando há filhos, a gente sabe que complica mais ainda. Divorciados, nós sabemos e entendemos que eles devem buscar o aconselhamento pastoral e o acompanhamento psicológico. Porque isso mexe com a mente da pessoa. Nós sabemos que hoje muitas coisas que mexem com a nossa mente, mexem também com a nossa parte
somática, né? Ou seja, a mente abala o somático, então nós criamos aí uma doença psicossomática, então nós pagamos o preço com dores no nosso corpo, nós sofremos com tudo isso. Então, nós não podemos negligenciar a nossa própria vida, nós não podemos negligenciar o nosso futuro. Por mais que nós tenhamos errado, nós temos que pedir perdão e voltar a ter a relação com Deus. Nós estamos muitas vezes vivendo uma relação que não está correta diante do Senhor, então nós devemos corrigir esta relação. É por isso que, amados, nós devemos buscar esta relação quando nós temos verdadeiramente certeza de que este relacionamento é o desejo do nosso coração e o desejo de Deus para nós. Então nós temos que, por isso que existe namoro, noivado e casamento. Hoje em dia nós já vamos direto para a parte do casamento, né? Já vamos direto para lá que está tudo de acordo com os conformes. Por quê? Porque nós temos a tranquilidade de que as leis dos homens nos permitem a qualquer momento simplesmente fechar a porta e falar: você não entra mais. Então nós vemos isso, tanto homem como mulher. Não estou aqui falando de mulher, nem estou falando de homem. Estou falando do ser humano. Então nós vemos a facilidade e nós nos damos e nos entregamos a essa facilidade. Mas nós não podemos negligenciar com a nossa relação com Deus. Nossa relação com Deus. O segundo assunto deste terceiro tópico, ele fala sobre o quê? Ele fala que o cristão, como membro da igreja, sendo divorciado, ele tem que ser muito bem recepcionado, tem que ser muito bem tratado, não tem que ser paparicado, tem que ser tratado como qualquer um de nós. Isso tem se multiplicado muito dentro da igreja, muito mesmo dentro da igreja, e não existe aqui uma crítica, nós ainda iremos falar mais sobre esse assunto. Não existe aqui uma crítica, existe aqui orientação. Então, cada situação tem que ser analisada cuidadosamente pelo pastor. Cada situação tem que ser analisada criteriosamente e rigorosamente pelo pastor, porque é um exemplo, eu não sei o que o Evandro viveu na vida dele esse tempo todo, ele não sabe o que eu vivo na minha vida, então a análise tem que ser criteriosa. O pastor Gilson ontem estava falando que o pastor está lá para isso, para aconselhar, desculpem, para poder falar, para poder tratar qualquer tipo de problema, e esse é um dos problemas. Nós temos que conversar, nos aconselhar, nós temos que falar com psicólogos, com psicanalistas a respeito de assuntos desse tipo. Como o pastor falou ontem também, existe uma ética, tem que saber com quem você está falando. Uma pessoa que vai te respeitar, uma pessoa que vai ter sigilo sobre isso, ele vai tratar o assunto apenas com você. Com você. Agora, nós não podemos permitir que ele se sinta menos amado por Deus. Não podemos, em hipótese alguma, dentro da igreja, permitir que o irmão seja menos amado por Deus e não deixar de vê-lo como tal, como uma pessoa amada por Deus, uma pessoa que tem que ser amada por nós. Não se pode permitir que o amor divino sirva para anular a justiça de Deus também. Então, o nosso amor é pela pessoa, não pelo pecado. Então, a justiça divina vai vir sobre certas pessoas? Vai vir sobre certas pessoas. Mas quem somos nós para julgar ou para saber sobre quem virá? Às vezes nós estamos acusando ou olhando feio para uma pessoa e, na verdade, quem vai ficar na porta de entrada vai ser nós. Então, nós temos que tomar muito... Eu falei porta de entrada no sentido natural aqui da explicação, tá? Não que esteja escrito isto, ok? Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, anular a justiça de Deus, mas não podemos querer nós mesmos fazer esta justiça. Essa justiça, ela nos obriga a quê? Ela nos obriga a ter uma vida orientada pela palavra de Deus. Hoje, meus amados, nós vemos que a relação conjugal está extremamente fraca. E tudo, ou quase tudo, causado por quê? Causado pela vontade própria e por materialismo. Vontade própria e materialismo, porque eu quero, assim, é o R quero. Os militares, eles têm esse uso, é o R quero. Eu quero, então é assim. Você não quer, então pode ir embora. Você não quer, então não precisa ficar. Mas eu quero, é dessa maneira. Então, por ambições físicas ou por ambições materiais, uma pessoa mais bonita, aos seus olhos, ela vai sobrepor essa beleza todinha aí a todo o relacionamento que você pode estar tendo. A idade, a aparência,
Tudo isso interfere. A intolerância e o afastamento pelos compromissos e responsabilidades adquiridas também. Às vezes você trabalha demais, você se esforça demais, você luta demais, você fica muito fora de casa e aí você vê pouco a sua família, vê pouco a sua esposa e convive mais com as pessoas lá fora. E você começa a se aconchegar mais naquelas pessoas, a ter mais relações com aquelas pessoas. É com relação, que eu falo, relação social. E eu falo isso da igreja também. Nós convivemos na igreja poucas horas por semana, não é verdade? E a maioria do nosso tempo a gente convive com o mundo. E isso destrói muitas vezes, ou atrapalha, interfere na nossa relação com a nossa igreja. Interfere na nossa relação com Deus. Hoje, meus irmãos, nós vemos pessoas buscando pessoas que as sirvam. Pessoas que as sirvam. Hoje nós vemos pessoas buscando pessoas que estão ali submetidas a elas, que são depreciadas. E são depreciadas se não fazem nada. Não fez nada, já deprecia a pessoa. Pessoas que são... E nós vemos as pessoas que são abusivas nesta relação, chegando à agressão física, moral, chega até crimes. Nós vemos na televisão, eu e a Adriana assistindo aqui, nós vimos na televisão aí, hoje dois rapazes que mataram, um matou a esposa e matou o bebezinho, e o outro matou a esposa. Nós não podemos, meus amados, de forma alguma, viver este tipo de relação. Tampouco nós devemos aceitá-las. Porém, nós não podemos, de maneira nenhuma, vulgarizar o divórcio. Nós precisamos buscar corrigir e tratar a nossa relação conjugal segundo a palavra de Deus. E nós só teremos uma relação conjugal boa se nós estivermos bem nesta relação. Nós temos que estar muito bem. Todos nós sabemos que a tolerância tem limite, mas também sabemos que existe a necessidade desta tolerância. Nós precisamos, como cristãos que somos, obedecer à palavra de Deus e lutar pela preservação da família e da moral. Nós não podemos, em hipótese alguma, enxergar o divórcio com normalidade. Nós devemos seguir os princípios e preceitos que moldam o relacionamento humano. O divórcio, ele não pode ser banalizado e não pode tampouco ser desprezado. E o adúltero, ele deve ser tratado e cuidado. Não o desprezem nunca. Caso a caso, deve ser analisado individualmente e com muito amor. E aí eu sei também, meus amados irmãos, que vocês de repente podem falar para mim que na Bíblia nós vemos exemplos, como o exemplo de Davi, que não teve uma só esposa, de Salomão, que não teve uma só esposa. Então nós vemos exemplos, né? Mas vamos tratar alguns deles aqui rapidamente, né? Lameque, por exemplo, lá em Gênesis, ele teve 2 mulheres. Salomão, ele casou-se com 700 mulheres, teve 300 concubinas, ou ao contrário, mas 700 mulheres e 300 concubinas, não é verdade? E nós podemos ver nesses próprios textos, ou seja, ali mesmo, que a poligamia ela ocorreu no contexto de uma sociedade pecadora, em rebelião contra Deus, na qual o assassino Lameque, ele tomou para si 2 esposas. Gênesis 4, 19 e 23 é esse texto. E Deus, ele repetidamente também, ele advertiu o polígamo quanto às consequências dos seus atos, para que o seu coração não se desviasse de Deus. Deuteronômio 17, 17 e 1 Reis 11, 2. 1 Reis 11, 2. Deuteronômio 24, 1 diz assim, que Deus nunca ordenou a poligamia como o divórcio. Ele somente permitiu por causa do quê? Por causa da dureza do coração do homem. Todo praticante de poligamia na Bíblia, incluindo Davi e Salomão, lá em 1 Crônicas 14, 3, pagou um preço alto por este pecado, pagou um preço muito alto por este pecado. No caso de Salomão, a advertência contra a poligamia dele é repetida na própria passagem que dá o número de muitas mulheres que ele teve. 1 Reis 11, versículo 2. Está escrito assim: não caseis com elas e nem casem elas convosco. Portanto, meus amados, entendo
que se consta na Escritura para exemplo e aprendizagem, e que se consta na Escritura esses textos, para quê? Para que nós tenhamos isso como exemplo e para que nós possamos ter isso como aprendizado, tá ok? Então Deus não esconde o erro dos seus, para que sirva para cada um de nós como exemplo. Para que sirva para cada um de nós como exemplo. Eu quero deixar claro aqui para os irmãos que o divórcio, quando se fala em coisa feia, quando se fala sobre um marido infiel, nós entendemos que se você está sendo maltratada, se você está passando por algumas privações, por alguns constrangimentos, se você está sofrendo nas mãos do seu marido, você pode sim se divorciar dele. Este é o meu entendimento. Esse é o entendimento que eu faço. E eu falo aqui com tranquilidade para vocês, porque o nosso pastor Gilson já falou isso em sala conosco também, além de ser a Escritura Bíblica. Então não se constranja, tá ok? Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de saber